8h35, estamos iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, é nosso convidado também pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Alexandre Calil fica mais perto, cada vez mais perto, de disputar o governo do estado ano que vem, Luiz Flávio Sapori. Ontem ele praticamente recebeu um apoio oficial do PDT, que é o partido de Ciro Gomes. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Júnior Moreira, Rita, Eduardo Costa e nossos amigos e amigas ouvintes do Conversa. Eustáquio, vai se confirmando o que se esperava, né? A candidatura do Calil ao governo do estado já era de alguma maneira visualizado no horizonte. Na verdade, qualquer prefeito da capital, né, independente do partido, independente do nome, ele é um candidato natural ao governo do estado, pela importância da cidade, né, pela visibilidade política e principalmente porque o Calil teve e ainda mantém uma aprovação popular bastante expressiva. Então, é absolutamente compreensível, justificável que ele se apresente como candidato ano que vem ao governo de Minas Gerais. Não vejo nenhum problema nisso e, de alguma maneira, a trajetória política supõe isso. Interessante, do meu ponto de vista, é a aproximação dele com o PDT, ou o PDT se aproximando dele, né? Calil, Ciro Gomes, isso vai colocar uma peça interessante no quebra-cabeça eleitoral de 2022, porque se o PDT apoia o Calil, Eustáquio, espera-se que o Calil sinalize um apoio para o Ciro Gomes à presidência da República. E aí dependeremos de um posicionamento do partido do PSD, né? Que é o partido do prefeito. É um quebra-cabeça interessante, né, que se apresentou de maneira mais nítida ontem, né? Com a visita do presidente Carlos Lupe, do PDT. Então teremos aí um cenário de articulações, mas de qualquer maneira já era imaginado, esperado, Calil, né, disputando diretamente com o Zema o governo do estado em 2022. E para você, Rita Mundim, estamos longe ainda, mas ao mesmo tempo perto das eleições do ano que vem, porque elas já estão sendo discutidas de forma acalorada. Bom dia para você. Bom dia a todos. Realmente a gente já está vendo, desde o ano passado só se fala na eleição, como diz o Eduardo Costa. Assim como o Eduardo Costa, eu sou favorável a que tenhamos uma eleição geral, mas já que não é assim, vamos lá. Porque desde o ano passado, por causa das eleições desse ano, as eleições de 2022 já estavam no radar. Desde 2019, por causa das eleições de 2020, a gente esquece que nós já estamos em 2021 por causa da pandemia. Mas o que eu vejo nisso aí é a construção já de uma aliança de centro-esquerda. Aí, com o Calil, o PDT e tentando, porque o Zema é um liberal. Então eu acho que a gente vai ter aí costuras de centro-esquerda e de centro-direita, digamos assim, apesar, eu não acredito nem em direita nem em esquerda. Eu acredito em vontade política de fazer o que for melhor para a sociedade. Políticas de Estado, políticas que sirvam à maioria. Mas o que está se desenhando, acho que é já uma prévia do que teremos para 2022 nas eleições presidenciais. Uma consolidação de forças mais de centro-esquerda e de forças de centro-direita nas disputas dos principais cargos do país, no caso, o governo de Minas. Ô Júnior, o certo é que, se confirmando a candidatura de Alexandre Calil e a quase certa candidatura do governador Romeu Zema à reeleição, é que teremos uma disputa forte, né? Com o atual governador e com o prefeito de Belo Horizonte bastante bem avaliado. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia para todo mundo. Na verdade, Eustáquio, um ano e meio em política é uma eternidade, assim, né? Tanta coisa pode mudar até lá, né? Mas o cenário que se desenha, a gente tirando uma fotografia desse momento, na minha opinião, seria mesmo essa disputa mais polarizada, que já começou há um tempo, entre Zema e Calil ao governo do estado. Agora, a única certeza que a gente tem, ou pelo menos que eu tenho, é que nós teremos um novo prefeito em 2022 aqui em Belo Horizonte. Se chama Fuad Noman, né? O Calil vai sair, vai deixar a prefeitura e vai se candidatar a algum cargo.
Eu ainda escuto muito de pessoas dentro do PSD falando dessa possibilidade de empurrar o Calil para algum cargo nacional, né? Isso é muito falado na base. Até porque o que se fala também nos bastidores do PSD é que Carlos Viana quer concorrer também ao governo do estado, né? E aí já começa um racha, porque ao mesmo tempo que ontem o presidente do PDT estava aqui em Belo Horizonte, o Viana já falou em alto e bom som que com o Ciro Gomes não vai, né? Ou seja, já tem um certo racha ali dentro do PSD. De qualquer forma, Eustáquio, nós vamos ter disputas interessantes em 2022, mas repito, de qualquer forma, muito cedo, né? Muita água vai passar debaixo dessa ponte, a gente vai precisar entender como é que esse cenário vai se encaminhar. Agora, em nível nacional, Eustáquio, só para abrir o leque um pouquinho, já que a gente está falando aqui de governo de estado, possibilidade de nomes nacionais, ontem surgiu um nome que eu não esperava, assim, de forma forte e de forma clara para a disputa em 2022, eu falo de presidência, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Um homem jovem, uma parte do PSDB rachou, não quer o Dória mais, já viu que por ali a situação não vai melhorar e foram para o Eduardo Leite, inclusive fizeram esse convite, né, de forma muito clara para o Eduardo Leite para disputar as eleições de 2022. Ou seja, as lideranças estão começando a se mexer, as coisas estão começando a acontecer. Mas, mais uma vez, pela terceira vez, é uma eternidade, 1 ano e meio em política, a gente precisa esperar, mas a fotografia do momento é essa mesmo. Ô Eduardo, eu já conheço o amigo há pelo menos 20 anos e já posso antecipar que você vai dizer da sua resistência em discutir com tanta antecedência as eleições de 2022. Bom dia. Eu queria tanto, bom dia para todo mundo, mas especialmente para os ouvintes. Eu queria tanto que o Padre Pige, recém-falecido, estivesse vivo e como a maior liderança de verdade que eu vi das periferias e principalmente com a atuação no 1º de maio, tivesse se reunido ontem com o prefeito Calil para tratar das famílias que perderam tudo nas enchentes, que estão se sentindo abandonadas, absolutamente ignoradas pelo poder público. Esse é o assunto que eu queria estar comentando aqui, senhor Eustáquio. Toca a bola. Pois é, então vamos lá para o segundo tema, Eduardo. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o auxílio emergencial volta a ser pago em março. O presidente está sendo pressionado por políticos, mas pela própria natureza, pela própria exigência. Eu vou repetir mais uma vez, porque os assuntos você já anotou, né? Vai e volta, fala a mesma coisa. Vou repetir mais uma vez. É a Bolsa Capital. Ou é isso, ou o capitalismo explode. O país é uma panela de pressão. E o presidente fica ali. O que eu faço? Ele tem um limite, ele não pode endividar mais o país sob pena de torná-lo inviável, mas ele tem que achar um meio termo. O espantoso, senhor Eustáquio, é que o governo discute alguma coisa entre 200 e 300 reais para a pessoa não passar fome. E o vereador que ganha 6 contos para uma reunião semanal diz que é muito pouco. Ô Sapori, entre 200 e 300 reais está de bom tamanho ou não para esse auxílio emergencial retornando em março? Está que obviamente que não, né? Os valores são baixos. A expectativa é que fique em torno de 300 reais, né? Como terminou 2020. Agora, a retomada do auxílio emergencial é fundamental do ponto de vista econômico, obviamente, mas ela é fundamental do ponto de vista social. Alguns estudos da Fundação Getúlio Vargas, Eustáquio, apontam que a pobreza no Brasil voltou ao patamar de 30% da população e a miséria voltou ao patamar de 10% da população. Então, 2021 vai ser um ano ainda muito difícil. A pandemia não acabou, né? Temos muito ainda a solucionar nesses problemas. Então, são milhões de famílias, milhões de brasileiros que estão sofrendo os impactos do controle da atividade econômica. Então, o auxílio emergencial deve ser aprovado. Agora, a responsabilidade fiscal é um parâmetro que me parece também que deve estar aí no patamar, que deve estar na perspectiva das decisões do Congresso. Mas há a alternativa de se aprovar um orçamento paralelo, né? O que se chama de orçamento de guerra. O que aconteceu ano passado, que viabilizou, né, todo o endividamento do poder público federal. Me parece que esse é o caminho também para esse ano.
Então, a questão do teto de gastos não vai ser propriamente violado, mas busca-se, através do endividamento do poder público federal, os recursos necessários para manter uma população que está sofrendo, passando fome. Então, me parece decisivo, importante, e aí a se destacar a importância da liderança do senador Rodrigo Pacheco, né? O Senado, é ele quem está, de alguma maneira, capitaneando a retomada do auxílio emergencial. Então, uma medida muito bem-vinda e que venha o mais rápido possível. Júnior, de bom tamanho esse valor entre R$200 e R$300 para a volta do auxílio emergencial? Está aqui uma resposta difícil de dar, né? Porque a gente não tá com as contas do governo em mãos, né? Para ver o tamanho desse rombo, né? A única coisa que eu tenho certeza é que sim, as pessoas estão precisando, tem muita gente que começou a passar fome, né? Por falta desse auxílio. Então algo tem que se fazer e o auxílio emergencial vai voltar. O presidente disse claramente ontem, eu já venho falando aqui, eu acho que umas 2 semanas, né, que vai voltar, que era unanimidade lá em Brasília, e ontem o presidente falou de forma muito clara que ele vai voltar. Acho que tem 3 dúvidas nessa história aí que ainda está emperrando o anúncio desse auxílio emergencial. Primeiro, o valor, que eu acho que é a discussão que a gente está tendo aqui agora, o governo quer R$200, tem deputado falando em até em R$400, eu acho pouco para quem recebe, mas muito para quem paga, porque o montante fica realmente muito complicado. A briga pela paternidade desse auxílio, né? O governo Jair Bolsonaro quer a paternidade, é lógico, e os congressistas agora, em sua grande maioria do Centrão, querem também a paternidade, né? Afinal, eles também vão disputar a eleição em 2022. A terceira discussão, Eustáquio, é a questão de como pagar, né? Vai furar o teto? Não vai furar o teto? Vai ter um novo imposto para suportar esse pagamento? Acho que a solução ideal era cortar despesas, né? Mas eu não vejo isso muito no horizonte a curto prazo, dentro do prazo que a gente precisa, né? Com a necessidade que a gente precisa para entregar esse dinheiro na mão das pessoas, para as pessoas não passarem fome. Ou seja, tem 3 dúvidas muito importantes. Agora, que o auxílio vai sair, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Apostaria, Eustáquio, num valor ali entre os R$200 que o governo quer e os R$400 que alguns deputados querem, né? Acho que talvez a gente vai ficar ali em torno desses R$300 mesmo. E a sua análise, economista Rita Mundim, auxílio emergencial, temos espaço para que ele volte mesmo em março, dentro desse valor? De onde sairão os recursos? Eustáquio, a gente tem que parar com a hipocrisia. O auxílio emergencial, ele é uma unanimidade, ele tem que sair. Então isso já está na cabeça do executivo, do legislativo, do judiciário, e tem que estar na nossa cabeça. A conta de uma guerra é da sociedade. O que o ministro Paulo Guedes está deixando bem claro é que temos sim que auxiliar, mas o Estado está no limite. De onde vem o dinheiro? Da sociedade brasileira através das atividades econômicas. A atividade econômica está no nível de guerra, lá embaixo. Então, se nós queremos ajudar aos mais necessitados, quem tem deveria, inclusive, se voluntariar para pagar impostos, para poder aumentar a arrecadação do governo. Mas o que o governo quer fazer? Ele não quer penalizar a sociedade, que na sua grande maioria está com problemas, e aumentar impostos numa hora dessa. Então eles estão tentando o meio termo. O que é o meio termo? 2 PECs. Esse é o desenho que o Paulo Guedes deixou claro ontem. Uma PEC, né, criando o auxílio emergencial como calamidade pública, é uma política de guerra. Mas uma outra PEC, na linha aí do que o Júnior falou, reduzindo drasticamente as despesas. Porque não tem mágica. Se você quer aumentar a receita sem diminuir despesas, você tem que criar receita. Aí seria um imposto que ninguém quer nem falar. Mas vamos deixar de hipocrisia. A conta é do Brasil. É da sociedade brasileira, e nós não podemos deixar um país inviável para as próximas gerações. Então a responsabilidade fiscal é a prioridade agora. O desenho é 250, foi a fala do Paulo Guedes ontem, em torno de R$250 por 4 meses, com uma PEC de calamidade pública, para que o presidente Jair Bolsonaro não seja depois punido por ferir a lei da responsabilidade fiscal, e uma outra PEC para conter despesas. Aí você tem um equilíbrio para poder pagar essa conta e não deixar essa conta para as próximas gerações. O Brasil tem que pagar as suas contas e andar para frente. Portanto, eu acho que o desenho é esse, e o auxílio é necessidade, é consenso. Se a sociedade acha que 200 é pouco, então vamos pagar mais impostos quem tem dinheiro.
Vamos taxar fortunas, que a reforma tributária ande. Vamos largar de hipocrisia. O Brasil está no limite de endividamento. Então, se ele quer gastar, se a sociedade quer que o governo gaste mais, que a sociedade dê ao governo dinheiro para gastar mais. Vamos falar de segurança pública? Mesmo com a pandemia, o Brasil tem alta de 5% nos homicídios em relação a 2019. Isso puxado principalmente pelo Nordeste. Dados são do levantamento feito pelo portal G1, com base em informações do Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram quase 44 mil mortes violentas em 2020, contra pouco mais de 41 mil no ano anterior. Região Nordeste, alta de 20%. No Ceará, alta de 81%. Outros estados tiveram aumentos superiores a 15%, entre eles Paraíba, Piauí e Maranhão. A maior queda se deu na região norte, 11%. E Minas Gerais em queda, Luiz Flávio Sapori, que é especialista em segurança pública. Aqui é uma notícia que não gostaríamos de ter, né, de discutir, principalmente porque nós tivemos 2 anos consecutivos de queda dos homicídios no Brasil. Nos anos de 2017 e 2018, aliás, melhor dizendo, dos anos de 2018 e 2019, nesse biênio, a incidência de homicídios no Brasil caiu quase 20%, né? Depois de 30 anos de quase crescimento ininterrupto. Então, estávamos numa sinalização bastante interessante, né, de queda da criminalidade violenta. Mas 2020, mesmo com pandemia, Eustáquio, isso que é impressionante, porque no período da pandemia a expectativa era de redução da criminalidade, porque as atividades econômicas, as relações sociais, a vida social de maneira geral, ela foi interrompida ou pelo menos diminuída, minimizada. Então as oportunidades para o cometimento de crimes diversos, ela foi reduzida ao longo de 2020. Mesmo assim, os homicídios crescem, né? Como você apresentou os dados aí, né? Do Fórum Brasileiro de Segurança, do portal G1. Não sabemos ainda as causas do porquê que isso aconteceu, né? De como e que fatores sociais, econômicos estariam por trás dessa retomada dos homicídios. Mas eu tenho trabalhado, e outros pesquisadores brasileiros estão defendendo a hipótese de que um fator a ser considerado é a retomada bastante acelerada do armamento da população, né? Nos anos de 2019 e 2020, praticamente dobrou o número de brasileiros com armas de fogo à sua disposição, né? O número de armas de fogo vendidas, o número de armas de fogo registradas pela Polícia Federal e pelo Exército e que passaram a ficar à disposição dos brasileiros, hoje já ultrapassou mais de 1.200.000. Então, superando, né, como eu disse, quase 80% que já estava em anos anteriores. E quanto mais armas de fogo à disposição das pessoas, Eustáquio, maiores as chances, as oportunidades para cometimento de crimes. É óbvio que arma de fogo envolve não apenas disputas de vizinhança, né, problemas no trânsito, feminicídios, mas armas de fogo à disposição das pessoas nas residências facilita também municiar o mercado paralelo, né, do crime. A arma de fogo é sempre objeto de desejo do assaltante, daquele que furta, e isso alimenta o comércio clandestino desse produto. E certamente isso pode explicar também porque em algum grau do recrudescimento das mortes no tráfico de drogas, como os dados mostram, principalmente nos estados do Nordeste do país. Então, é um dado ruim, dado preocupante. Era de se esperar se o governo federal tivesse mantido uma política pública de segurança consistente, de alguma maneira na perspectiva do que vinha se desenhando até 2018, sinalizando a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A perspectiva do governo federal é olho por olho, dente por dente, né? É uma lógica de armar mais a população, e aí parece que infelizmente os impactos disso já estão sendo visualizados. Muita preocupação, Júnior Moreira, com esse aumento? Pois é, Eustáquio, para mim realmente não foi surpresa, né? Esse aumento. Em 2019 havia tido uma queda, né? Nesses dados e tal, de crimes violentos no Brasil como um todo. Eu lembro que o Sérgio Moro ainda era ministro da Segurança Pública, né? Comemorou muito essa queda de números e tal. Então é uma alta em cima de uma queda, né? Então a gente tem que relativizar sempre. O Sapori disse aí que os pesquisadores como ele estão trabalhando com essa hipótese
do maior número de armas, né? É lógico que é preciso esperar esses estudos terminarem para a gente entender como é que os cientistas sociais vão entender essa história toda, mas me parece uma questão de causa e efeito mesmo, né? Você tem um ano de ânimos à flor da pele, as pessoas muito nervosas, né? Todo mundo no limite, com o fechamento da cidade, gente perdendo o emprego, enfim, toda essa confusão gerada pela pandemia, que é um dos reflexos, né? Da crise de saúde que a gente viveu e por consequência, uma crise econômica também. Então é a junção de mais armas, acho que para mim mais armas, a possibilidade de crescer o número de crimes é maior, com certeza, e também dessa raivosidade, vamos dizer assim, das pessoas no último ano. Acho que uma junção de fatores que fez com que esse dado subisse um pouco, mas repito, é um dado que sobe em cima de uma queda em 2019, não? Então tem que olhar com muita calma, os dados saíram hoje, precisa ler esse relatório, ver as conclusões dos especialistas para a gente chegar numa conclusão mais tranquila e com mais serenidade. Ô Rita, há uma corrente que relaciona a economia com a violência, né? As pessoas passando mais dificuldades, desempregadas, precisando do alimento em casa, tendem. Essa corrente pensa assim, tendem a partir para o mundo do crime. É exatamente isso que eu ia falar, né? Um problema socioeconômico. Então, na falta do pão, né? As pessoas, isso é o desespero, né? Então eu acho que toda guerra, toda tragédia, porque é uma tragédia, né? Eu acho que as pessoas tendem a ir no seu limite e a cometerem delitos dessa gravidade. Então eu acho que também pesou muito, mas muito mesmo, a deterioração do emprego e da renda. Você vê que o Nordeste é o mais afetado, né? Você pensa dessa forma também, Eduardo Costa? Eu gostaria de acrescentar o que já foi dito. 2 sentimentos que tem. O primeiro é de que o feminicídio aumenta espantosamente no país. Absurdamente, os homens mal resolvidos continuam achando que matar a ex é a solução. E fora isso, e o que eu considero mais preponderante, é que a pandemia diminuiu a circulação de pessoas, veículos, cargas e bens. Aí, é só olhar para os números da Polícia Rodoviária Federal, a quantidade de droga apreendida, de contrabando. Ora, se você tem menos demanda e se você tem mais dificuldades, qualquer vacilo tem que ser punido. E eu arriscaria dizer, tá, que eu não tenho notícia disso, eu arriscaria dizer que já está entre 70% e 80% a relação das drogas com os crimes contra a vida nesse país. Você sabe, nós todos sabemos, é espantosa a quantidade de gente que o tráfico está matando, que o uso está matando. Então são essas 2 causas: drogas e feminicídio. Drogas e doença de corno. 8h58 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição.